está na casa pela primeira vez, bem-vindos. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que pretendam. Entretanto, vamos dar início aos nossos trabalhos com a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva. É um comentário de Emmanuel, uma carta de Paulo aos Colossenses. E o excerto da carta de Paulo diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E Emmanuel comenta: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permanecia na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável é cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível que nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipas de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prémio. Esqueçamos-nos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Procuremos então agora concentrar-nos na figura de Jesus, a fim de podermos unir os nossos pensamentos em oração nestes momentos em que são de recolhimento, de elevação espiritual, de alegria pela partilha, pela oportunidade da manhã e de reconhecimento pela infinita bondade de Deus, nosso Pai e Criador, que nos faculta a vida, que nos impulsiona para a felicidade, para o bem-estar. Mestre querido, eis-nos reunidos em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade da manhã, pelo reencontro físico e espiritual entre os dois planos da vida, em comunhão, de bons propósitos. A nossa singela oração eleva-se como preito de gratidão por tudo quanto nos tem sido facultado. Sabemos, Senhor, que amparas todos os momentos da nossa vida, inspirando-nos às boas ações, inspirando-nos ao bem, inspirando-nos ao sacrifício que se faz necessário para o nosso aperfeiçoamento. Eis-nos, pois, reconhecidos por todo esse amparo. Mas não podemos deixar de pedir por todos quantos se encontram em necessidade, para além das nossas proximidades e nos mais variados pontos do globo.
são múltiplas as necessidades, as dores, o sofrimento. Deixa rogar-te, Senhor, por essas regiões, por esses povos, onde a fome, a guerra, a tirania, a indiferença e o orgulho remetem para a extrema pobreza. Milhões de irmãos nossos que poderiam ter a sua jornada terrena amenizada pelo espírito de solidariedade que a todos é devido, uns para com os outros, aprendendo-nos a tolerar, a amparar, já que necessitamos mutuamente dos predicados de cada um, para que o nosso caminho terreno, a nossa jornada terrena, se realize, se efetive com sucesso espiritual e moral, onde pontilham o bem em toda a sua expressão. Ampara, pois, Senhor, a reunião da manhã, inspirando-nos e envolvendo-nos com as bênçãos do Teu amor, ao encontro de cada um dos presentes, para que se sintam envolvidos pelas energias, pela misericórdia e pelo amor que nos dedicas. Muito obrigado, Senhor. Muito bem, nós retornamos hoje ao Livro dos Espíritos. Antes, porém, a mensagem introdutória de Emmanuel, que nos diz o seguinte: uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça um dia. Entramos no Livro dos Espíritos, portanto, desta feita, continuando na parte 3ª, no capítulo 1, que nos fala da lei divina ou natural. Depois subdivide-se nos caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural. Hoje iniciamos o capítulo ou o item o bem e o mal, entre as questões 629 e 635. E depois, numa fase posterior, a divisão da lei natural. Hoje iremos refletir sobre o bem e o mal. O que dizem os Espíritos às interrogações de Kardec a respeito do tema. Então, na questão 629, Kardec pergunta aos Espíritos: que definição se pode dar da moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Portanto, queremos que isto é absolutamente fácil de perceber e de entender. Então, se assim é, porque é que ainda o mal predomina e é, digamos que, registado nos mais variados pontos do globo? O que muito nos incomoda e perturba e faz sofrer, naturalmente. Mas Kardec vai ainda mais adiante e pergunta na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal? É uma pergunta muito pertinente. E coloca-se a questão: será necessário, é difícil percebermos o bem do mal, a diferença? Há que alguém tenha dificuldades em perceber qual é a diferença entre o bem e o mal? Então estamos todos instruídos. O que significa que só agimos no bem. Não é verdade? De vez em quando derrapamos um bocadinho para o mal
E depois despertamos, não é bem aqui o meu lugar, deixa-me voltar outra vez para o meu sítio, onde eu desejo estar. Então, e porquê é que há esses desvios? E às vezes até com um certo prazer, quando ali estamos e conseguimos dar um apertãozinho ao nosso semelhante. E depois desse apertão, então nós voltamos outra vez à posição de equilíbrio, do bem. Ora, isto significa esta questão, que é pertinente, porque às vezes se confunde na retórica o bem do mal. E quando se pergunta, mas isso é o bem ou é o mal? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Então quer dizer que há ainda muita retórica a respeito do tema. Mas vamos adiante. Então, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Mas ainda não sabemos bem. Kardec não tinha ainda, de facto, a resposta que o satisfazia. E vai mais adiante. Tem meios o homem distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E os espíritos? Sim, quando crê em Deus e quer sabê-lo. E quer saber, de facto, distinguir o bem do mal. Portanto, pedindo inspiração para que evite agir no mal e possa consolidar as suas ações no bem. Deus deu-lhe a inteligência para distinguir um do outro. Ora, importa aqui, para compreendermos melhor esta dinâmica, remontar ao princípio da vida. A vida assenta em Deus, que é o Criador. E daí deriva não só a própria vida, mas aquilo que são os elementos básicos em que assenta a formação da vida, a dinâmica da vida. O princípio inteligente, de onde deriva depois o espírito, mais tarde, de origem divina. A matéria, mais densa, menos densa. Aquela propriamente que é menos densa, que os espíritos denominaram como o fluido cósmico universal, de onde deriva a matéria nos seus mais variados aspectos, mais densa e menos densa, e é a que liga a matéria propriamente dita ao espírito enquanto ser consciente. E desde que a vida surgiu na Terra, em que a matéria se consolidou, dando origem ao planeta em que habitamos, planeta Terra, aqui foram instaladas as primeiras formas de vida. E aí os espíritos encarregues desse compromisso e desse mistério manusearam as formas e aproximaram o princípio inteligente. Não é propriamente o espírito, é o princípio inteligente, que nas formas mais rudimentares, no reino animal, ele nos aparece em forma de instinto. E a lei de progresso, a que estamos todos submetidos, vai paulatinamente evoluindo e fazendo evoluir todos os seres animados. A determinado ponto dessa evolução, o princípio inteligente ganha a consciência de si próprio, a razão e a inteligência. E o livre-arbítrio. Então estamos na presença do espírito propriamente dito, aquilo que nós somos. Então, a partir daí é uma nova etapa. O princípio inteligente deu lugar ao espírito, que é consciente da sua própria existência, portanto adquiriu consciência, adquiriu livre-arbítrio e razão. E como tal, está munido de todos os instrumentos para trabalhar em proveito próprio.
Isto é, de evoluir, conquistando o mérito e o direito à ascensão espiritual. Cada um está destinado a trabalhar pelo seu próprio progresso. Mais rápido, menos rápido, mas é a tarefa que a cada um está entregue. É essa a missão. Portanto, se nós queremos evoluir mais rapidamente, isto é, mais rapidamente aproximar-nos de Deus, mais temos que nos empenhar em ajustar-nos à lei divina e agir em conformidade com essa proposta. Quando o nosso livre-arbítrio, de que a razão e a consciência do espírito fazem uso, não é utilizada no bom sentido, então nós andamos pelos atalhos da vida, se assim podemos dizer, onde pontilham o mal. Comprazemos-nos com isso, sim, mas o nosso destino, porque é íncito na criatura, é o bem. Porque a nossa origem é divina. E a força que nos anima é a força divina. E como tal, estamos irremediavelmente destinados ao bem e à perfeição. Todo esse trabalho vai se desenvolvendo para que o espírito conquiste o mérito e ascenda aos planos onde a felicidade é de facto plena, a saúde é plena. Portanto, o espírito afasta-se da retaguarda e, numa ação ascendente, aproxima-se de Deus, partilhando esse espaço e o tempo com outros espíritos que se encontram já aí nesse patamar. Ora, significa que nesta etapa em que nos encontramos, portanto, seres humanos sediados ainda no planeta Terra, a nossa origem está mais próxima da retaguarda do que propriamente da vanguarda. Portanto, nós saímos, quer o planeta Terra, que é um planeta ainda muito atrasado, sob o ponto de vista orgânico e material, comparativamente a outros mundos mais elevados, onde aí vivem espíritos já de outro quilate, sob o ponto de vista moral e espiritual, o planeta Terra é um planeta ainda muito atrasado. E está em concordância com as necessidades e com a natureza dos espíritos que aqui vivem. Ora, os espíritos que aqui vivem são espíritos que se identificam ainda mais com o mal do que propriamente com o bem. Portanto, é facilmente percepcionável que o mal ainda predomina na Terra. Quanto a isso, parece-me que ninguém deve ter dúvidas. Ora, e por que razão? Porque, em boa verdade, a humanidade não é tão evoluída como aparenta. Quer dizer que, apesar dos elevados níveis de inteligência, mas sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista da solidariedade, da fraternidade, do empenho na prática do bem, ainda se encontra muito próxima do primitivismo de onde saiu há relativamente pouco tempo, entre comas, porque entretanto já se passaram milhares de anos. E o espírito, dentro do processo da lei da reencarnação, isto é, nasce, vive, morre, renasce e assim progride consecutivamente, nós estamos muito próximos da retaguarda do espírito primitivo. Ora, onde se ensaiavam as primeiras encarnações da alma humana. E aí nós estamos mais próximos da animalidade, onde viceja e impera sobretudo o instinto, em detrimento da inteligência, da razão e do bom senso, que são características do espírito. Ora, como a razão procura atender ao imediatismo da nossa existência e, sobretudo, a alimentar aquilo que são ainda os nossos maus pendores, que são o orgulho e o egoísmo que identificam a retaguarda, o homem primitivo, nós ainda nos comprazemos com isso e temos alguma dificuldade em perceber a vantagem do bem. Ora, se nós nos detivermos só interessados na existência física como uma única só, nascemos, vivemos, morremos e tudo acaba, então o que acontece com a maioria das pessoas é que
a sua percepção, a sua ideia a respeito da vida é esta. Então, por que fazer o bem e não fazer o mal? Por que sacrificar os nossos interesses imediatos em favor do bem? E quando esse bem, sobretudo, diz respeito aos outros? Porque o bem implica, como nós já aqui tivemos a oportunidade de ler, o respeito pelo bem dos outros. Ora, isto significa que devemos despojar-nos do egoísmo, do sentimento de egoísmo que chama a si todos os interesses e desrespeita o próximo. Portanto, é inverter o processo. Portanto, percebermos a razão porque ainda o mal predomina tem muito a ver com o primitivismo espiritual da criatura. E como o espírito é eterno e o tempo é infinito, então qual é o mecanismo que dá uma ajuda ao espírito para que se concentre no bem? É a dor. A dor é o grande mecanismo da vida que leva a criatura a parar para refletir, porque se sente aturdido na vida, seja ela da forma com que se apresente, mas que aturde o espírito. E o espírito procura respostas para essa dor. Porque me acontece estas circunstâncias. Porque tenho direitos, de facto, todos nós temos o direito, a almejar um bem-estar físico, espiritual, enfim, ter uma vida relativamente razoável, confortável, sossegada. É um direito. Mas porquê é que isso não acontece? Então nós remontamos a Deus, que é o Criador da vida, e de leis que são imutáveis e às quais nos encontramos submetidos. Leis justas, imutáveis, mas também misericordiosas. Então o que acontece é que o Espírito, na sua condição imortal, é herdeiro de si próprio. Então nós estamos a colher hoje os resultados das ações praticadas no passado recente ou no passado distante. Ora, significa que isto é a lei de causa e efeito. Cada um tem que colher os frutos da sementeira que realizou. Mas suponhamos que essa sementeira foi boa. Então, a criatura vai sofrer o mal quando procurou, de facto, agir no bem? Não. A lei de causa e efeito é automática e é perfeita. E a cada um dá, para o bem ou para o mal, aquilo a que a criatura tem direito. Então, aquilo que o outro faz, não sou eu que vou colher, é ele mesmo que vai colher. Se eu sofro muitas das vezes com aquilo que o outro faz, não é pela ação dele propriamente dita. É por aquilo que me incomoda a mim. E o que é que me incomoda? É o orgulho. É o egoísmo. Nós estamos às vezes a ver alguém que cometeu um erro e o nosso primeiro impulso é dizer, se fosse comigo eu dava-te cá umas troçadas, tu punha-te na linha. É logo o nosso primeiro impulso. Fazer justiça pelas nossas mãos. Ao invés de dizer assim, coitado, que é tão doente, o que lhe terá acontecido? Que história é a sua vida? Será que não teve o acompanhamento que era necessário e chegou aqui? Será que é um perturbado mental? Um perturbado espiritual? É ou não é verdade? Então, eu não estou a ser afetado pela ação do outro. Eu estou a ser afetado pelos meus maus pendores. Ora, o meu primeiro impulso é de vingança. Se eu pudesse, eu dava-te já, torcia-te já uma coisa, punha-te já fino. É o primeiro impulso. Estão-me a compreender? Ora, isto é hoje, é amanhã, é depois. Então eu estou a alimentar o caldeirão que ferve na minha intimidade, que não tem nada a ver com ações propriamente ditas. Então, toda esta força íntima em que assenta, toda esta ação mental que se assenta no orgulho, no egoísmo, na inveja, no ciúme, na mentira, tudo isso acaba por se refletir na própria saúde mental
emocional e orgânica da criatura. Então depois, a nossa fraqueza é e quem é o responsável disto? É a mãe, é o pai, é o filho, é o vizinho. Quando eles não estão todos longe, não nos afetaram diretamente, nós dizemos, não foi. Não, aquele também não foi. Não, aquele também não foi. Aquele outro também não. Então é Deus. É Deus o responsável. Eu é que não sou responsável. Acontece no dia a dia conosco. Quando chegamos ao centro espírita, muitas das vezes perturbados, o que é natural, o que nós dizemos logo, disseram-me, ouvi dizer que eu estou aqui com um encosto, tenho uns espíritos aqui a perturbarem-me. Sim, senhor, é possível? É. Mas em boa verdade, é que a relação entre espíritos só depende da minha natureza íntima. Então, bons espíritos não se afinam com criaturas más. Maus espíritos não se afinam com criaturas boas. Então, se os espíritos me perturbam, o que é que está ali implícito nas entrelinhas? Espera aí que eu vou voltar ao princípio. Então, compreenderam o mecanismo, a dinâmica? Então significa que não há necessidade, a doença, a perturbação, não deriva necessariamente do mal que outros possam fazer, mas a forma como eu olho para a vida, como eu olho para as ações dos outros. E isso tanto é válido para aquilo que é, enfim, que é mais expressivo ou menos expressivo. Portanto, e é na minha intimidade que esse caldo vai alimentando a perturbação. Ora, o que acontece é que os espíritos que andam à nossa volta, sempre, atraem, ou sentem-se atraídos, por essa força, essa dinâmica íntima do meu caráter. Porque nós somos fonte geradora de energia e de vibrações. Então, quando eu estou com o pensamento baixo, em termos de qualidade moral, estou a gravitar cá por baixo. E os espíritos que andam ao mesmo nível sentem-se atraídos. É fácil compreender? Não é? Ora bem, quando eu estou a pensar no bem, a agir no bem, a reagir com bondade, com solidariedade, fraternidade e preocupação pelo bem-estar dos outros, quando eu vejo uma má ação, o meu primeiro impulso deve ser controlado. Não tenho o direito de fazer justiça pelas minhas mãos, nem explodir para ter esse direito, nem sentir-me incomodado com as ações dos outros, mas procurar compreender. E isto é agir no bem. Estão-me a compreender? Pequenos detalhes importantes para a saúde mental e emocional da criatura. Ora, então, quando nós pensamos que os espíritos nos estão a perturbar, não estão. O perturbado sou eu. Sou eu que estou a perturbar os outros. Ora, porque se eu pensar no bem, estiver interessado na prática do bem, e for essa uma constante, o meu nível vibratório está lá em cima. Ora, quem é que se aproxima de mim? Os bons espíritos. Nessa altura, eu sinto-me harmonizado, não só com o esforço que eu faço, mas também com a influência e a proximidade dos bons espíritos. Estamos a compreender? Então, a partir da manhã não, daqui a bocadinho, a partir das 11 horas deixa de haver perturbação espiritual. É só bom pensamento, bons sentimentos. É fundamental percebermos esta mecânica. Porquê? Porque o que ainda é o nosso impulso para o mal tem a ver com dois fatores. Primeiro, estarmos ainda próximos do homem primitivo. E segundo, o desleixo ou a invigilância, o desinteresse em combater o mal em nós. Não é verdade? Ora, quando nós não nos aplicamos, não temos consciência da nossa natureza moral, é evidente que o comboio rola solto, sem travões. Ora, e vai à medida dos nossos impulsos. Ora, quando nós temos os nossos pendores sob controle e vigilância, o nosso interesse em pesar o bem e o mal, para não cairmos no mal,
estamos com o processo da vida controlado. As emoções, as forças mentais, as forças espirituais. Está certo? Então, e é assim que, paulatinamente, nós vamos nos afastando da retaguarda e vamos caminhando usando o livre-arbítrio. Lembra-se que eu disse há pouco? Consciência, razão, livre-arbítrio. Para seguirmos adiante. Ora, quando nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, isto traz consequências. Quando nós primeiro não pesamos conscientemente os nossos interesses e não programamos as nossas ações antecipadamente, haverá, naturalmente, ao longo da vida, no imediato, a médio ou a longo prazo, haverá consequências nefastas. Essas consequências são fruto dos nossos pendores, da forma como é o meu mundo íntimo. Está bem? É por isso que Jesus falou muito no perdão e no amor. Porquê? Porque a criatura que perdoa não é perdoar, mas não esquecer. Porque há muitas pessoas que dizem, isto já é sintomático, que é, eu perdoo, mas não esqueço. Não, isso não é perdão. Perdão é superar as circunstâncias, de facto, compreendendo resignadamente aquilo que são as circunstâncias da vida. E ninguém está destituído ou fora do alcance dos mecanismos e da dinâmica da vida. Portanto, se as coisas nos acontecem, é porque alguma razão está por trás disso. Então, é a nossa confiança irrestrita em Deus, se quisermos, a nossa fé, que deve ser usada para responder a esses desafios que nos são colocados. Então, isto é o bem e o mal. Quando nós não usamos o livre-arbítrio, digamos, para o bem, e usamos-o para o mal, a dor vem para nos trazer outra vez ao equilíbrio. Então, quando estamos dentro desse processo, nós estamos sossegados e devemos refletir por que razão aconteceu e onde está a origem. É tão simples. Dúvidas sobre o assunto? Não há dúvidas? Podemos ir para teste? Muito bem. Então, vamos passar à fase seguinte. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal. Há pessoas que fazem o mal. Eu, quando estou a fazer o mal a alguém, estou a lutar pelos meus direitos. Não é verdade? Não é? Eu pensei que fosse toda a gente dizer que sim. Estou a lutar pelos meus direitos. Agora, como é que eu luto por esses direitos? E até onde vão os meus direitos? É outra questão. Isso eu não quero saber. Isso não quero saber. O que é meu, o que é dele é nosso. O que é meu, o que é dele é nosso. Então, é com base nesta filosofia que nós vivemos muitas das vezes. Ora, então, disse assim, mas isso está a fazer o mal? Não, depende do ponto de vista. Para si é mau, mas para mim é bom. Não é? Para mim é bom porque eu estou a defender o que me interessa. Independentemente do que aconteça ou não ao outro. É o bem. Então é por isso que Kardec coloca aqui esta questão. Vamos ver a resposta. Jesus disse, vede o que quererias que vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Alguém que tenha alguma dúvida relativamente a isto? Não faças ao outro que não queres que façam a ti. Ora bem, se nós, momentos antes de agirmos, pensarmos neste detalhe, que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem, como é que nós vamos decidir? É de maneira diferente. Vamos olhar e possivelmente agir de maneira diferente. Mas acontece que nós temos aqui dentro umas gavetas de arquivo, que são do arquivo morto. Pensamos nós.
mas estão bem vivos no arquivo. Abre a gaveta, mete lá dentro as ideias que... Não. Às vezes os bons espíritos, os nossos guias espirituais estão ali próximos de nós e assim, tem atenção, não faças isso, insistem na ideia e nós, não. Isso eu não quero saber. E então, a nossa mente passa a ser ocupada pelo nosso pensamento sistemático. Ora, ao invés de darmos, espera aí, ele é capaz de ter razão. É que nem dúvidas temos. Quando nós admitimos a dúvida, estamos a ponderar nas várias hipóteses para tentar acertar. E se nós arredamos do centro da atenção o bom conselho e persistimos em fazer jus aos nossos interesses, os maus espíritos aproximam-se porque encontram um compadre com as portas abertas. E, naturalmente, assim, tem razão. Vamos em frente. Tem que ser. Os direitos são mesmo esses. Tens que lutar pelos teus direitos. E aí estamos nós. Ora, quem é o perturbado? Sou eu. Não é o espírito. Quem é que o mau? Não é o espírito. Sou eu. Então, é por isso que, tendo esta regra que os espíritos aqui recordam da orientação que Jesus nos deixou, é fácil perceber como devemos agir. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Vamos lá ver na lei natural o que é que diz a este respeito. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis essa medida, sois punidos. Não é verdade? É automático. Não é? O organismo ressente-se. E aparecem os problemas de saúde dos mais variados. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. É Deus que está a punir? Não. Tudo se rege a lei natural. Portanto, depois haveremos de lá chegar na divisão da lei natural, mas tudo se rege por leis sábias. São leis divinas que orientam e imprimem a dinâmica da vida. E como tal, lembramos, nós somos criaturas perfectíveis, isto é, destinadas ao bem, à perfeição, à harmonia. O que acontece é que muitas das vezes nós damos vazão àquilo que é ainda o nosso instinto animal, o nosso primitivismo, e não lhe damos devida atenção à saúde. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança à natureza. É ou não é verdade? Nas mais pequeninas como nas grandes coisas. Na questão 634, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral ainda. Não é? Do mal moral, portanto, do espírito. Que existe, de facto, o espírito. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Estamos a aprender a usar os conhecimentos como instrumentos de trabalho para a alteração do nosso quadro íntimo, dos nossos pendores, a superação dos nossos pendores, a substituição dos maus pelos bons pendores. É isso, e é assim que se faz o progresso. E, portanto, a natureza, o mal, aquilo a que se chama o mal, vem do mundo primitivo. E o mal, propriamente dito, naquilo que é no mundo primitivo, onde os espíritos aí encarnados lutam e existem tão somente para procriar e viver e lutar pela sua conservação. Portanto, estão resumidos praticamente àquilo que é a vida animal. Pouco mais. Ora, o que acontece é que ainda esses resquícios que nos alimentam o espírito, apesar das milhares de experiências por que passamos ao longo das reencarnações, há ainda pendores que nos animam a intimidade. Mas
Já estamos muito melhor do que já fomos. Atenção! Bons e bonitos. Hã? Bons e bonitos. Então, nós estamos a caminhar. A verdade é que estes conhecimentos, a vinda de Jesus, foi um marco importante para a história da humanidade e dos espíritos que estão associados ao planeta, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Porque iniciou-se aí a nova era a preparar a transição planetária. Era um novo ciclo evolutivo em que Jesus veio à Terra para deixar, pelo seu exemplo, as suas mensagens, de viva voz, orientações seguras para o espírito de natureza moral. Nós ainda permanecemos focados, isso é meritório, mas contudo demasiadamente focados na sobrevivência do corpo. E não cuidamos de tratar da alma, da natureza moral, que no fundo é isso que sustenta a vida. Não é o corpo, porque o corpo, nós vamos viver mais 100, mais 200 anos, mas não fica cá ninguém. Nós voltamos à nossa condição, à nossa pátria, de onde viemos, que é a pátria do mundo espiritual ou etéreo, de onde viemos e para onde voltamos. Portanto, estamos aqui provisoriamente. Entretanto, não cuidando da natureza moral, não partilhando o pouco que temos com aqueles que nada têm, nós assistimos a dramas humanitários que são terríveis. Guerras por falta de respeito ao direito que os outros têm à sua existência. Vemos milhões de criaturas que morrem à fome, sem cuidados básicos de medicina, de educação, de instrução, vidas destruídas completamente. É Deus, foi Deus que marcou. Não. São provas a que estão submetidos, sem dúvida, mas é um desafio para aqueles que já têm melhores condições de ir ao encontro do seu semelhante. Portanto, é um desafio mútuo, conjugado, para que ponhamos à prova o nosso espírito de solidariedade e de partilha com os semelhantes. Ora, isso é ainda característica de muitas das criaturas que se encontram na Terra. Portanto, o mal, sim, é esse de natureza moral que ainda permanece, ainda não foi vencido. E agora a resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Mais longa será a sua peregrinação. Portanto, Jesus alertou: não saireis daqui até haverdes pago o último ceitil. Ora, quer dizer que este processo, esta dinâmica da reencarnação, do espírito que retorna, que parte e volta, num processo contínuo de oportunidades para o seu aperfeiçoamento, estender-se-á pelo tempo até que o espírito esteja, de facto, em condições de dar um salto em frente. Porque, enquanto não vencer os seus maus pendores e não instalar virtudes que são básicas e necessárias para o bem-estar, não só dele, mas do meio em que vive, o espírito não pode seguir adiante. E se ele é predominantemente um espírito orgulhoso, revoltado e, portanto, desajustado ao meio e aos conselhos, então ele tem que estar submetido como o metal mais duro às mais altas temperaturas que as provas terrenas lhe facultam, às dores excruciantes, para que ele possa, de facto, amolecer e para que seja maleável à proposta dos bons espíritos para a transformação que é necessário que opere em si para o bem. Ora, é por isso que o livre-arbítrio e o conhecimento destas verdades, desta dinâmica, são importantes para o trabalho que se faz necessário
para a nossa existência. Então, esse deve ser o nosso foco, que é o trabalho de renovação espiritual e moral. Portanto, a peregrinação a que se reporta aqui o Espírito é, de facto, essa jornada do Espírito ao longo do tempo, que é eterno, e, portanto, ele vai, volta, volta e vai, assim sucessivamente, submetido às diversas desafios e resgates, quiçá mesmo acontece, está previsto, já está a acontecer, que muitos espíritos que estão a desencarnar na Terra, portanto a morrer, já não voltarão à Terra, já estão a ser retirados do planeta para serem remetidos para mundos mais primitivos, porque entretanto a Terra vai dar um salto em frente. Isto é, vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser, está-se a transformar num planeta regenerador, onde ainda aí existirá o mal, mas não com tamanha expressão como acontece no momento. O bem já terá uma larga expressão e, portanto, os valores da paz, da fraternidade entre as criaturas será mais visível e estabelecer-se-á com mais facilidade. Portanto, esta peregrinação está sujeita às decisões que cada um de nós tomar a respeito do seu próprio programa de vida. É o trabalho que é necessário fazer-se. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Portanto, é o trabalho que cada um... Deus não poderia ter feito a criatura boa, já perfeita? Podia. Mas tínhamos algum mérito? Não tínhamos. Não tínhamos. Então, porque ainda nos dias de hoje, a nossa pretensão no relacionamento com Deus é sempre à espera que Deus faça um milagre e, como uma varinha de condão, satisfaça os nossos desejos, alguns legítimos, outros que são caprichosos. A maioria são caprichos. Porque se nos fala assim, não, nós temos que, de facto, ascender a outro patamar. E isso resulta do esforço que nos é próprio. Ora, ninguém está para isso. Não. Deus que venha cá com uma varinha, com um toque e tal. Eu deixei de ser uma pessoa má para ser uma pessoa boa. Ou então ainda nós queremos negociar com Deus. Se tu me deres isto, eu faço-te aquilo. Não é verdade? É o que acontece ainda. Isso é próprio do homem primitivo, que não tem alcance, inteligência para perceber a dinâmica da vida. Quer tudo de mão dada. Mas Deus entendeu que não havia de ser assim. E disse, não. Sim, senhor, vamos criar os espíritos e tal, mas eles é que vão ficar responsáveis pelo trabalho de ascensão espiritual. E as leis são estas e eles estão submetidas. E nós cá estamos, felizes e contentes. Podia ser pior. Não é verdade? Podia ser pior. Então, vamos adiante. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme, que ele está a dizer que será eventualmente que essa lei natural seja imperfeita, já que há características que se diferenciam as experiências de uns e de outros. É a questão que Kardec coloca aos espíritos. E eles respondem. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não invalida a unidade da lei natural que se aplica a tudo. É evidente que as experiências dependem muito das necessidades de cada um. Ora, se eu sou egoísta, naturalmente que não tenho necessidade de ser submetido às provas do orgulho. Estão-me a compreender? Se eu sou orgulhoso, não há necessidade de eu ser submetido às provas do egoísmo. Ora, numa sociedade, tudo isto varia ao infinito, de acordo com as necessidades de cada um. Quem nasceu e traz a prova da riqueza, naturalmente,
que ela é uma prova, não é uma dádiva para seu deleite. Quem nasceu pobre, naturalmente, que é uma prova para a sua ascensão, é uma oportunidade de aprimoramento moral, de resignação e de fé para com Deus. Portanto, todos estamos em patamares diferentes no que diz respeito às provas e elas são estabelecidas de acordo com as necessidades de cada um. Ora, nós nem todos somos egoístas, nem todos somos orgulhosos, nem todos somos invejosos. Estão-me a compreender? É, portanto, daí que variam as experiências e as provas respeitantes a cada um. E Allan Kardec depois comenta: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas tal diversidade, é conforme à lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Portanto, há circunstâncias que têm a ver com problemas de natureza imediata das criaturas que, por um erro de cálculo, por isto ou por aquilo, acabaram por sofrer as consequências de uma situação que não estava no seu programa de vida. São as consequências, são circunstâncias inerentes à vida mundana, cotidiana. Mas aquilo que são, de facto, os problemas de fundo, estruturais, ou melhor, estruturalmente falando e reportando-nos ao espírito, esses diferem e são de acordo com as necessidades de cada um. Portanto, na espiritualidade, partimos já aqui de uma questão que é importante. A morte não é o fim da vida. O espírito entrou consciente e sai consciente. O corpo de que nos servimos é matéria que será relegada ao meio de onde provém, tão logo o espírito parta através do fenómeno da morte, do desligamento. Ora, quando o espírito está para retornar à vida física, o que é que acontece? Estamos a falar de criaturas medianas, já falamos aqui várias vezes disso, mas nunca é demais lembrar que toda a nossa experiência terrena fica gravada nos livros dos espirituais e no nosso inconsciente. Quando estamos do lado de lá, depois a preparar uma nova viagem à Terra, nós somos chamados, isso está nas obras de André Luiz, normalmente no livro do Nosso Lar, no Departamento da Reencarnação, em que nós vamos preparar essa nova viagem. Então, a viagem é preparada em consonância com as nossas necessidades. Então, nós sentamos ali num género de cinema, não é? Uma sala, estamos com os nossos benfeitores espirituais e estão a ser projetados os lances da nossa vida. Aqueles que, de facto, importantes. E nós vamos perceber onde erramos, onde acertamos e ainda remontamos aos arquivos do passado. Porque é que me aconteceu nesta vida determinado tipo de prova ou de resgate? Onde é que está a origem do problema? Então, vamos lá ao arquivo, que se encontra vívido, não se perde, e vamos encontrar as causas. E agora nós vamos fazer o balanço daquilo que foi o compromisso, o último compromisso, sucesso e insucesso. Então, o que é que nós, de facto, precisamos? É de equacionar aquilo que são os nossos maus pendores, porque as virtudes conquistadas jamais se perdem. Jamais se perdem. Então, aquilo que são ainda os nossos maus pendores são áreas a trabalhar para transformá-las em virtudes, a fim de podermos seguir adiante. Ora, então, olhamos para aquilo que é ainda a nossa insuficiência moral, se ainda sou demasiado egoísta, ou se ainda sou demasiado orgulhoso, invejoso, isto ou aquilo, o que é que atitudes
ou que problemas gerei junto de terceiros. Portanto, tudo isso é equacionado. E eu vou fazer as minhas escolhas. Vou fazer as minhas escolhas. Então, eu vejo as necessidades que tenho onde falhei e onde preciso de trabalhar na vida seguinte para poder superar essas dificuldades. Então, sou eu que programo essa vida. E eu tenho essa vida, é como que uma escritura, um selo de garantia. Então, a próxima reencarnação, eu vou estar submetido a estas circunstâncias, a esta dinâmica, vou nascer homem, ou vou nascer mulher, ou outra experiência qualquer no campo da sexualidade, em função das minhas necessidades evolutivas. Estão-me a compreender? Então, essa programação é estabelecida e é garantida. Está fechada. Então, quando estou a reencarnar, ou quando reencarno, aí está, faz-se presente o compromisso que eu assumi. Se nasci homem, se nasci mulher, se nasci assim, se nasci assado, se estou a viver este ou aquele problema, tudo isso resulta dos compromissos que eu assumi. Ora, quando suponhamos que alguém escolheu uma prova difícil, dolorosa, uma doença, uma outra circunstância, mas que, entretanto, o espírito já encarnado, atendendo às questões do bem e do mal, tem se esforçado por ser uma criatura boa, fortemente empenhado no bem, está dedicado ao bem, vigilante. Então, aquele compromisso que seria, em tese, inalterado, ele vai ser abrandado, se não mesmo superado, sem que o espírito sofra as consequências que inicialmente tinha escolhido. Estão-me a compreender? Dá para compreender ou não? Não, estou a falar sério, porque isto é estrutural na doutrina. Eu posso escolher um problema, antes de reencarnar, um problema dificílimo. Suponham que ficar sem um braço nesta vida. Aliás, isso é um relato que aqui se costuma fazer regularmente, que ocorreu no Brasil. Um grupo de espíritas, entre eles havia um que era um operário que trabalhava com máquinas pesadas, um dia ficou sem um dedo. E era o melhor deles todos. Eles reconheciam os companheiros. E ficaram chocados. Como é que o companheiro, que eles reconheciam de facto uma excelente criatura, e tinha ficado sem aquele braço, sem aquele dedo. E eles perguntaram aos espíritos, lá dos guias do grupo, do trabalho, e ele disse, não. Eles perguntaram, então, mas como é que este, há de ser o nome dele, que é o nosso irmão, que todos nós reconhecemos como, de facto, muito bom, em termos morais, que se esforça por fazer o bem, como é que lhe acontece um drama destes? Disse, não, é muito fácil. É que ele estava para reencarnar, estava a perder o braço nesta vida, ele estava para perder o braço. Mas devido aos esforços no bem que fez, então conseguiu reduzir tudo isso para um dedo. Ora, isto é importante reter. Porquê? Uma circunstância destas seria uma ação punitiva das leis divinas? Não, as leis divinas não são punitivas. São justas e misericordiosas. É fundamental que tenhamos isto em conta. São misericordiosas. E misericordiosas em função do trabalho e do esforço que nós empreendemos para melhorarmos. Ora, como o indivíduo, aqui no caso, fazia esforços redobrados pelo seu aprimoramento moral, então aquilo que em tese seria uma fatalidade, deixou de o ser. Então, as leis divinas, isto significa misericórdia. Misericórdia em proporção aos esforços que nós fazemos. Ora, aquilo que estava inicialmente previsto, que era uma fatalidade, foi reduzido em função dos esforços da criatura. É o mérito e a misericórdia. Mérito do indivíduo
e misericórdia das leis divinas. Ora, portanto, estas circunstâncias com que nós mergulhamos na vida são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Mas é preciso que interiorizemos o conceito de misericórdia, que são características das leis divinas, que atendem de facto às nossas necessidades em função do esforço que nós fizermos. Não há milagres. É tão somente isto. Trabalho e disciplina. Fundamental. Alguma dúvida que persista? Estamos todos com força para trabalhar no bem? Muito bem. Então, nós vamos pedir licença, já que não há mais dúvidas, para o encerramento das nossas atividades. Devemos lembrar o seguinte ainda, que estamos em tempo, que no mês de agosto, portanto, do dia 1 a 31, só haverá este trabalho de estudo público, aos domingos e à segunda-feira, mas é um trabalho privado, portanto não interessa ao público. Mas então só haverá palestras no mês de agosto. Estamos a informar. Alguma dúvida relativamente ao assunto? Vamos então agora relaxar para darmos por terminado o nosso trabalho da manhã. Concentrando a nossa atenção em Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. E em Deus, o foco de luz e de energia que dá origem à vida. Sintamo-nos envolvidos nas vibrações, nas energias que os benfeitores espirituais no recinto distribuem por cada um dos presentes. Abram-se, pois, as nossas almas a essas pétalas perfumadas de saúde e paz que nos são distribuídas. Pai de infinita misericórdia, cantamos-te glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade. E a nossa oração leva nas asas o amor, o conhecimento que nos facultas e com que nos envolves desde há longas eras. Perdoa-nos, Senhor, ainda a insuficiência moral. Inspira-nos e fortalece-nos o desejo de trabalharmos pela nossa reforma íntima, o que se revela primordial para a nossa ascendência, para a nossa ascensão aos planos superiores da vida, onde a felicidade, a paz, a saúde são perenes. Lembramos todos quantos sofrem nos dois planos da vida, aqueles que nos são próximos, que nos preocupam. Envolvemo-los nas bênçãos do teu amor. Mas também aqueles outros que mais distantes se encontram em processos de resgate difíceis. Mestre querido, quanta alegria na nossa alma por sabermos da vossa proximidade, do acompanhamento que nos facultas aos esforços que empreendemos. Pedimos-te amparo, Senhor, para os nossos lares, para aqueles que se encontram em dificuldade, sobretudo com problemas de saúde, de estabilidade emocional,
social, económico e financeiro. Pedimos-te por aqueles nossos irmãos que se encontram igualmente conosco, na espiritualidade, partilhando o espaço e o tempo. Receba o nosso fraternal abraço. Envolve, Senhor, toda a humanidade nas bênçãos da Tua luz. Muito obrigado.